O que será que o Linus, ou melhor, qual será a opinião do Linus sobre AI, né? Ele que é um mantenedor, que é o cara ali principal do Linux, obviamente, né? Linux, enfim. Qual será que é a opinião dele sobre LLMs nesse mundo open source? Qual será que é a opinião dele sobre AI, sobre o uso de AI em projetos open source, especialmente no Linux, né? Bom, eu dei uma olhada rápida aqui nesse e-mail dele, que tá todo mundo comentando. Se você aí tem redes sociais, Twitter, Instagram, que seja, muita gente fazendo um react, comentando sobre essa opinião dele. Bom, eu dei uma olhada por cima, rapidamente. Eu, em partes, gostei bastante da opinião dele. Por quê? Qual que é a opinião principal dele? A opinião principal dele é que AI é uma ferramenta. Ponto. AI é uma ferramenta, LLMs, enfim, são uma ferramenta, é uma ferramenta que a gente usa no processo de engenharia de software, desenvolvimento de software. Ponto. Agora, ela é uma ferramenta útil? Ele comenta que, ou melhor, ela é uma ferramenta claramente útil. Ele até comenta que talvez ano passado ou há um tempo atrás, enfim, 6 meses atrás, 1 ano, 2 anos, não sei, a gente não tinha essa certeza, essa convicção que ela é uma ferramenta claramente útil. Mas que agora a gente pode afirmar que ela realmente é útil, muito útil. E de fato, sim, eu trabalho num projeto open source, eu uso, tenho visto muita gente usando, tem sido muito útil, já achei vulnerabilidades através de LLMs, né, usando LLMs, tem sido útil. Mas é claro que tem outras discussões ali que a gente precisa trazer para o debate, né? Bom, então a primeira opinião dele é que AI é uma ferramenta. Ponto. Agora, se você está usando essa ferramenta de forma positiva ou negativa, isso depende de quem você é. Você é um dev medíocre, você é um dev bom. No fim, essas ferramentas só estão revelando mais e mais de quem você é. Então, cada vez que você abre um pull request num projeto open source que é puramente AI slop, não é culpa necessariamente da ferramenta, é culpa da pessoa. A pessoa está sendo medíocre ali, a pessoa está sendo inútil ali. É o que eu falo, né? Se você vê uma issue e você abre um pull request, simplesmente você fala para a LLM, olha, corrija essa issue, pum, pega o resultado e abre um pull request, você acha mesmo que eu não poderia ter feito isso, ou outro mantenedor, ou outro contribuidor de longo prazo também não poderia ter feito o que você fez, né? Pensa um pouco sobre isso, né? Enfim. Aí ele fala que, obviamente, isso é uma opinião que já é um consenso, né, na comunidade open source, que claramente essas ferramentas de LLM trouxeram uma sobrecarga para os mantenedores, por conta dos slops, enfim. Então, tem o lado negativo, mais trabalho de revisão, mais trabalho ali de ficar fazendo uma curadoria, enfim. Então, para o mantenedor, realmente trouxe um peso. Mas quando a gente põe na balança, né, esse peso e os benefícios, me parece que os benefícios aqui estão sendo legais. Então, um pouco dessa opinião que ele traz aqui. Ele até brinca numa frase aqui no final, que ele fala que a solução dessa discussão sobre AI, sobre usar, não usar, ser útil, não ser útil, não é simplesmente ignorar e ficar lá. Não. É pôr na balança, né? E aí, o que é AI? Qual que é o benefício, o malefício? Quais são os pontos que tem ali de positivo ou de negativo, enfim. Mas ignorar claramente não é um caminho. E ele fala, obviamente, que o Linux não é um desses projetos anti-AI. Uma coisa que ele reforça, que eu achei interessante, ao ponto de vista dele, não estou falando que eu concordo ou não, eu estou só comentando esse ponto de vista dele. O que eu concordo, sim, sem sombra de dúvidas, é sobre a sobrecarga nos maintainers e é sobre ser uma ferramenta. E aí tem gente fazendo cagada com essa ferramenta e tem gente sendo super produtivo e fazendo muitas coisas úteis com essa ferramenta. E aqui eu tô falando com, não dando carteirada, mas como alguém que trabalha com open source há muito tempo já, e eu consigo perceber essas duas coisas, né? Esse lado extremamente útil e aquele outro lado ali 100% slop, né? Então tá só amplificando o que cada um já é na verdade.
E ele fala, na verdade, ele fala aqui, né, que AI não é perfeito, ele sabe disso, e que ele também não está forçando ninguém a usar isso, e que uma coisa interessante é que a discussão sobre LLMs, né, a solução acerca dessa solução, é garantir que essas ferramentas estão ajudando os maintainers ao invés de atrapalhar. Porque hoje a gente vê que muito do uso da LLM está atrapalhando os maintainers. Então a gente tem que garantir que essas ferramentas estão ajudando os maintainers. Ponto. Legal. Agora, aí vai entrar num ponto polêmico, né? Questão social, questão... Qual que é a missão de um projeto open source. Se a gente tem que vestir ali uma jaqueta social. Enfim, não vou entrar em discussão disso, mas ele fala que ele olha o projeto do kernel como uma tecnologia. E essa tecnologia tem que avançar. E se a LLM está ajudando essa tecnologia a avançar, ponto positivo, legal. E ele até fala que por que o projeto é open source? Porque ele vê o ecossistema open source também como algo que ajuda a evoluir essa tecnologia, a levar para frente essa tecnologia. Então ele termina meio que dizendo que na comunidade do kernel eles são open source, tudo é open source, porque eles acreditam nos benefícios, né, nos resultados positivos para a tecnologia, o projeto ser open source, e não por questões religiosas, morais, sociais, o que seja. Então, o ponto aqui, para fazer um resumo aqui do que o Linus está querendo dizer, é que o projeto, o kernel, é tecnologia. E se a ferramenta está ajudando a evoluir essa tecnologia, legal. Então, ele tem essa visão de vamos dizer assim, de produto, né? O produto está evoluindo, enfim. Ele até cita, né, novamente, reforçando, né, o que eu já falei, que o ser open source também é justamente porque ele acredita que esse é o modelo que ajuda a tecnologia evoluir e crescer. Bom, novamente, eu não estou aqui para dizer que eu estou concordando ou discordando 100% disso. Essa parte social, qual que é a motivação de um projeto open source, eu não vou entrar nesses métodos específicos. Eu acho que realmente as LLMs estão ajudando muito, mas elas estão basicamente revelando quem são, o que cada um é, né? Devs que para mim já eram espelhos, que eram pessoas que eu via já como bons devs, como bons engenheiros, estão ainda melhores, estão ainda mais produtivos. E aqueles que eu olhava assim, enfim, estão ainda piores, porque estão usando da maneira errada e sobrecarregando os projetos, né? O que é bem triste. Agora, tem uma enorme discussão ali acerca das LLMs, que é o fato de que, primeiro, elas custam muito mais caro do que a gente paga, então é tudo subsidiado, a gente sabe disso, né? A gente sabe que o custo real não é aquele custo, não é aquele preço que a gente está pagando ali de, sei lá, $100 por mês para Anthropic, por exemplo. E tem toda uma questão ética de o que está por trás dessas empresas, como é que esses LLMs, né, são treinadas, viés, enfim, uma porrada de coisas. Mas aqui eu só queria trazer e comentar um pouco sobre a visão do Linus e um pouco também de como eu enxergo essa opinião dele como sendo alguém que está trabalhando no open source. Então eu acho que essa missão dele de garantir que as LLMs estão ajudando os maintainers é algo super importante, porque hoje eu vejo que elas trouxeram mais uma sobrecarga ali na revisão, né? Eu já falei muito sobre isso, né? E eu falo muito como as LLMs estão impactando os projetos open source de forma positiva, mas também de forma muito negativa. Por exemplo, eu vou comentar isso num próximo vídeo, que é como que as LLMs mataram as Good First Issues, né? Que era uma parada super legal para quem queria ter uma primeira contribuição, para quem queria aprender, né? Se envolver no projeto. E agora ninguém mais abre issue e coloca lá a tag de Good First Issue, porque isso é quase um convite para a galera fazer AI Slop. Bom, então é isso, pessoal. No próximo vídeo eu quero comentar mais um pouco sobre essa questão das Good First Issues, mas por hoje, ou melhor, para esse vídeo, é esse comentário até que breve dessa opinião aí do Linus.